Alô, alô, galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso, tá bom? O nosso curso completo aí de física, focado exatamente na prova do Enem, né? Certo? Sendo que, é claro, né, muitas das coisas que nós vamos falar em física aqui no nosso curso servem para qualquer vestibular, tudo bem? No entanto, o foco principal aqui é o Enem. Por isso que quando formos resolver questões, vamos resolver as questões da própria prova, né, do Enem e questões análogas, tá ok? Bom, o tema de hoje, gente, é sobre velocidade de escala média. É a nossa segunda aula de cinemática do nosso curso aqui. E, bom, vamos lá, tá bom? Pegue papel e caneta para você deixar tudo organizadinho aí, porque agora eu vou te ajudar a dominar a física que cai no Enem. Então vamos lá, gente. Bom, a primeira coisa que a gente vai partir é para o conceito, né, a definição de velocidade. Deixa eu pegar aqui o marca-texto, né, na cor vermelha, tá? Diz assim, o que vem a ser a velocidade escala média, né? Como você está vendo aqui, a gente está fazendo uma análise apenas escalar, não vetorial do movimento, tá? Então, a velocidade escalar média, gente, é a medida da rapidez com que o móvel se desloca, sem levar em conta a direção e o sentido do movimento. Logo, mede o quê? Olha só, gente. Logo, mede o quê? A distância percorrida pelo objeto em um certo intervalo de tempo ΔT. Então é isso que nós vamos fazer. É uma análise, né? Sobre a velocidade escalar média, vai ser uma medida da rapidez, né? Uma rapidez média do objeto, tá bom? Mas aqui a gente não vai levar em conta direção e sentido, né? Quando vai ser positivo ou negativo. Não, não, não. É apenas uma análise. Vamos lá. Então, bem aqui eu tenho um objeto que inicialmente ele se encontra nessa posição, que é chamada posição inicial. No tempo inicial, t0, tá bom? É o primeiro tempo que você vai acionar o cronômetro. Geralmente, o tempo inicial t0 é o 0 segundos, porque é o primeiro valor que aparece no cronômetro, certo? Mas poderia ser qualquer outro valor. Aí, com o passar do tempo, né, esse objeto vai estar em uma nova posição, né, uma posição final. Então, você percebeu que o objeto percorreu uma distância, né? Daqui para cá, ele percorreu uma certa distância que vai ser representada por ΔS, a distância percorrida por ele. Mas tudo isso foi em um certo intervalo de tempo. Para você calcular essa velocidade média, gente, olha só, ela é uma grandeza escalar sendo calculada com essa fórmula. A velocidade média, usando aqui a fórmula, nada mais é do que essa distância percorrida em um certo intervalo de quê? De tempo. Lembrando, gente, lá na primeira aula, que a variação de espaço aqui, ó, é o espaço final menos o espaço inicial, tá bom? E o intervalo de tempo, que vai ser representado ΔT, é o tempo final menos o tempo inicial. Só para você recordar isso lá nas nossas primeiras aulas, tá bom? Beleza, então ΔS é a distância percorrida, tá bom? Que vai estar em metros, tá? No sistema internacional. O intervalo de tempo em segundos, tá bom? E a unidade da velocidade média é o metro por segundo no sistema internacional de unidades. Tudo bem? Bem simples, bem direto, bem objetivo, tá bom? Agora, gente, tem uma coisa que às vezes atrapalha muito os alunos, é com relação à conversão da unidade da velocidade que está no sistema internacional, que é o metro por segundo, para a unidade quilômetro por hora, que é uma unidade de medida usual, ou seja, que se usa no dia a dia, né? Então, bem aqui, quando eu tenho eu tenho aqui uma relação, como converter o valor de uma velocidade em metros por segundo que está no Sistema Internacional de Unidades para o quilômetro por hora, que vai ser o sistema o quê? Usual, tá bom? Que é o utilizado no dia a dia. Bom, é muito simples, gente, é muito simples, tá? Eu já vou colocar logo aqui um método para a gente ir em seguida resolver questões, tá bom? Quando o valor da velocidade está em quilômetro por hora e você quer transformar para metros por segundo, você vai fazer o quê? Você vai dividir o valor numérico por 3,6. Agora, se for o processo contrário, se o valor da velocidade estiver em metros por segundo e você quiser converter para quilômetros por hora, você pega o valor da velocidade e multiplica por 3,6, tá bom? É claro, tem um motivo aí para isso, para aparecer esse 3,6. Mas aqui, gente, eu tentando ser o mais objetivo possível, eu vou colocar logo isso aqui, né, para a gente seguir o baile aqui, tá? Bom, agora, gente, preste atenção que tem alguns valores. Olha para mim, gente, olha para mim aqui na câmera. Existem alguns valores de velocidade que são recorrentes na prova do Enem. Perdão, são recorrentes em questões de física. E se você souber já, se acostumando, se habituando com esses valores de velocidades em quilômetros por hora e metros por segundo, isso vai ajudar muito a você a resolver questões. E não perder, entre aspas, né, perder tempo para converter, multiplicar e dividir por 3,6, né? Esses valores recorrentes são esses aqui, ó.
A velocidade, que é os 5 metros por segundo, ele equivale a 18 km por hora. Como é que eu obtive 18 km por hora? Porque eu multipliquei o 5 por quanto? Por 3,6. Se você multiplicar o 5 por 3,6, vai dar 18. Ó, o 10 km por hora é o 36 km... Perdão. Os 10 metros por segundo é o 36 km por hora. O 15 metros por segundo é o 54 km por hora. O 20 metros por segundo é o 72 km por hora, certo? O 25 metros por segundo é o 90 km por hora. E o 30 metros por segundo é o 108 km por hora. São valores de velocidades que muitas das vezes já estão na prova, ou melhor, na questão, certo? Que facilita, né? Agora, Rafinha, por exemplo, se a velocidade do carro de um objeto fosse 250 metros por segundo, né? Quanto é que vale isso quilômetros por hora? Pensa, gente, pensa, ó. Se aqui é 25, ó, 25 metros por segundo é 90, então 250 vai ser quanto? 900. Eu só fiz acrescentar o zero, tá bom? Ó, outro valor que ajuda muito, né? Se você lembrar dessa tabelinha aqui, pode ajudar muito. Por exemplo, um outro valor que 100 metros por segundo, ó. Quanto é que vale isso? Bom, pensa, ó, o 10 metros por segundo é 36 km por hora. Então, o 100 metros por segundo é o 360 km por hora. Só acrescentei um zero aí, tá? Isso ajuda muito, gente, na hora de resolver questões, tá? Beleza. Agora, gente, presta atenção. Em se tratando de Enem, aquela fórmula velocidade é a distância dividida pelo tempo, ou espaço percorrido pelo intervalo de tempo, ela vai resolver a maioria das questões que caem no Enem. Mas existem algumas situações especiais que você calcula a velocidade média com determinadas fórmulas, né? Certo? Ó, um caso que eu chamo de casos especiais de cálculo da velocidade média. Um deles é esse aqui, ó, quando o objeto percorre, olha só, metade do trajeto com velocidade v1 e a outra metade com velocidade v2. É isso aqui, ó. Está aqui o objeto, ele tem uma velocidade v1 no trajeto 1, mas esse trajeto 1 é metade do trajeto total, daqui para cá é metade, ó, do trajeto total. Aí depois esse objeto está com uma nova velocidade v2 na outra metade. Para você calcular a velocidade média em todo o trajeto, gente, basta usar essa fórmula já deduzida, já deixei deduzida aqui, tá? Velocidade média é 2 vezes V1 vezes V2 dividido por V1 mais V2. Mas calma, tu só vai usar, olha para mim aqui na câmera. Você só vai usar essa fórmula caso você perceba na questão que o objeto está percorrendo metade de um trajeto total. Metade com uma velocidade e a outra metade com outra velocidade. Não importa se a velocidade foi maior ou menor no segundo trajeto, certo? Não importa se acelerou ou desacelerou, a velocidade vai ser diferente, né? Ali em cada trecho, tá bom? Ó, por exemplo aqui, ó, olha essa questão aqui. Um automóvel percorre, olha só, gente, percorre metade, e deixou explícito aqui, ó. Percorre metade de uma distância d com velocidade média de 24 metros por segundo. E a outra metade, olha só, gente, com uma velocidade média de quanto? De 8 metros por segundo, certo? Nessa situação, a velocidade média do automóvel percorrer toda a trajetória. Então, ele disse aqui, ó, por exemplo, a primeira velocidade V1 aqui, ó, você vai colocar com 24 metros por segundo. A segunda velocidade aqui na questão é o quanto? É o 8 metros por segundo, né? E aí, como é que eu faço? Afim? Aí você usa a fórmula. Ó. Se você lembrar da fórmula, vai ajudar muito. Ó. Que a velocidade média em todo o trajeto vai ser como? A divisão entre quem? 2 vezes a primeira velocidade vezes a segunda velocidade dividido por quem? Pela soma da primeira velocidade com a segunda velocidade. Certo? Aí isso aqui vai dar quanto? Vamos substituir os valores. Ó. 2 vezes V1. V1 é 24 vezes V2 é 8, né? Dividido por V1, que é 24, somado com 8. Certo? Beleza? Deixa eu só apagar aqui esse traço, ficou muito grande. Aí eu vou reduzir ele aqui, ó. Aí ficou assim a nossa fórmula. A nossa conta aqui, tá? Aí se você for ajeitando os números, olha só, eu nem vou multiplicar os números de cima, tá bom? Eu nem vou multiplicar, eu vou deixar como eles estão. Vai ficar 2 vezes 24 vezes 8, né? 24 mais 8 dá 30 e quanto? 32, né?
Beleza, aí vai ficar assim, ó, velocidade média, mas é porque você não multiplicou em cima, por causa disso aqui, gente, ó, ajuda muito nas resoluções de física, ó. Ó, por exemplo, o 8 é divisível por 32, ou 32 é divisível por 8, dá quanto? Dá 4 aqui embaixo, dá 1 em cima, né? Aí, se você perceber, dá para cortar mais ainda, não dá para cortar? Ó, o 24, ó, o 24 por 4, 6, 2, 18, 24, né? Então, aqui vai cortar, vai dar 1, e aqui vai dar quanto? 6, não é isso? Certo? Aí, olha como ficou a tua conta. É sempre bom você não multiplicar os números, deixar para o final para você ir cortando, ó. Ficou 2 vezes 6. Logo, né, portanto, aqui a velocidade média vai ser de quanto aqui? 12, o quê? Metros por segundo. Pronto, e essa aqui é a resposta que vai ser a letra C na nossa questão exemplo, tá bom? Perceba aí, gente, que quando você aplica a fórmula direta, fica muito simples de você obter o valor. É claro, a gente tem que treinar bastante nas aulas de resolução de questões, vai ter muitas questões envolvendo problemas assim, você vai relembrar da fórmula, né? É treinando, é aplicando ela que você vai assimilando, né, a equação. Beleza, aí tem aqui uma dedução, ó. Vamos lá, vou deduzir aqui para você, ó. Como eu quero a velocidade média em todo o trajeto, eu posso fazer assim, ó. Bem aqui, gente, eu vou ter o quê? Só para você lembrar, gente, olha só, vou colocar aqui no cantinho da tela. A velocidade, né, a distância dividido pelo tempo. Se eu quiser o tempo, vou passar o tempo para o lugar da velocidade e a velocidade para o lugar do tempo. Vai ficar assim, só estou invertendo, só estou ajeitando para você entender, ó. É delta S dividido por V. Então, bem aqui, gente, eu tenho V1 e tenho X, né? Tenho V2 no trajeto 2 e no trajeto 2 tem X. Então, o tempo T1, bem aqui, ó, o tempo no primeiro trajeto vai ser o quê? Vai ser o X, que é a distância, ó, que é o delta S bem aqui, vai ser o X dividido pela velocidade no primeiro trecho, V1. E o tempo T2 aqui, como é que fica? X dividido por V2. Tá, Fê, por que você fez isso? Porque, olha só, gente, o tempo total da viagem, olha só, o tempo total da viagem, vou colocar em vermelho. Ó. O tempo total é a soma do tempo 1 com o tempo 2. Perfeito, Rafinha. E agora? Qual é a forma, como seria a forma do tempo total? Bom, vai ser essa aqui, ó. Vai ser a distância total, tá? Então, delta S total, dividido pela velocidade média total, né? Que eu quero. Quem é o tempo T1? Ah, já coloquei aqui em cima, ó. X sobre V1. Mais, quem é o tempo T2? X sobre V2. Tá bom? Aqui é V1, tá? Certo? Deixa eu ajeitar aqui, parece 2, né? Bem aqui ficou parecendo 2, bem aqui assim, ó. Vou ajeitar aqui. Então vai ficar V1, tá? Beleza, aí eu vou colocar aqui para cima, gente, ó. O delta S total aqui, gente, concorda que vai ser o x mais x, e o x mais x vale quanto? 2x, dividido pela velocidade, o quê? Média que eu quero obter. Aí, bem aqui, quem é o fator comum aqui, ó, dessas duas frações? É o x, então eu vou botar o x em evidência, ó. Que vai ser agora aqui 1 sobre V1, mais 1, né, divisão aqui, sobre V2. Beleza, afim agora. Lembra que eu estou deduzindo a equação. Bom, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar logo esse x daqui, porque ele é o fator comum aqui, né? E já isolei aqui, então vai embora esse com esse x. Aí ficou quem aqui desse lado, ó? Ficou 2 sobre Vm, que é a velocidade média do trajeto. Agora, bem aqui, gente, o parênteses. Aqui existe uma propriedade na matemática que a gente pode fazer assim, ó. Vai ser o V2 vezes V1, tá? Então, vai ficar V2 mais, né? Mais V1 vezes 1, que é V1, né? Aí tu multiplica entre eles aqui, ó. V1 mais V1 vezes V2, né? Acabei trocando aqui a cor. Beleza, não tem problema. Aí o que é que você faz? Você inverte ambos os lados da equação, né? Vou puxar uma seta para cá. A gente está ficando pequenininho, mas vai dar. Você inverte os dois lados da equação. Olha para mim aqui, olha para mim, ó. Se você vai inverter um lado da equação, o outro lado também você vai ter que inverter. Então vai ficar assim a inversão, ó. Vm sobre 2 é igual, aí o outro lado da igualdade também tem que ser virado, né? Invertida. V1 vezes V2, né? Aí só vou alterar aqui a ordem. A ordem das parcelas não altera a soma, né?
Beleza. Aí, como esse 2.000 aqui está dividindo, vai passar para cá o quê? Multiplicando. Então, a fórmula final vai ficar assim, ó. Velocidade média, 2 vezes a primeira velocidade, vezes a segunda velocidade, dividido por quem? Pela soma de V1 com V2. Pronto, quase não coube aqui, né? Então, ficou assim a nossa expressãozinha, que é aquela que eu mostrei para vocês, tá bom? Mas é claro, gente, você não vai ter que deduzir a equação na hora de uma resolução, tá bom? Eu só coloquei a dedução aqui para você entender de onde vem a fórmula, tá? Caso você fique curioso. Beleza, então vamos lá, gente, avançando aqui. Um segundo caso especial, gente, é o seguinte, ó. Quando o móvel faz uma parada, ó. Quando o móvel é o objeto que está se movimentando, tá bom? Faz uma parada em algum momento da trajetória. O tempo continua passando, né? Lembra que quando você estuda o movimento, o estudo do movimento é em função do tempo, tá? Mas mesmo se o objeto estiver parado, o tempo está passando, já que você está analisando o movimento do objeto. Então, esse tempo que está passando ali, mesmo o objeto estando parado, está valendo. Né? O objeto está ali em repouso, então quanto é a velocidade dele? É nula, mas faz parte do movimento. Então, o tempo continua passando, então vai fazer parte do movimento também esse tempo aí. Então, para o cálculo da velocidade de escala média durante todo o percurso, olha só a dica-chave. Acrescente o tempo de parada. O tempo de parada, gente, em uma questão, vai ser incluso na fórmula total. Aí, então, olha só, aqui o carro, ele percorre no primeiro trajeto, bem aqui, ó, com uma velocidade V1, depois ele fica parado bem aqui, não importa se é no meio ou não, ele está parado, e depois ele percorre o trecho 2 com uma velocidade V2. Para calcular, gente, a velocidade média no percurso todo, você soma as distâncias percorridas, ΔS1 com mais ΔS2, e soma também os tempos, né? O tempo no primeiro trajeto, o tempo parado e o tempo no segundo trajeto. O que eu quero que você entenda? Que o tempo de parada, o tempo que ele ficou parado vai ser incluso na conta, tá bom? Olha um exemplo aqui, uma questão. Da lavoura a um restaurante de estrada, tá? Um caminhão percorre 84 quilômetros com a velocidade média de 70 km por hora. Após uma pausa de 48 minutos, a viagem é retomada, sendo percorrido 120 km com velocidade média de 60, até a chegada do porto. Ou seja, ele ficou parado bem aqui, ó, uma pausa ó, de 48 minutos, né? Beleza. Aí ele quer a velocidade média de todo o percurso. Bom, para calcular a velocidade média de todo o percurso, eu disse para vocês, ó, vai ser aqui a soma do primeiro percurso com quem? Com o segundo percurso dividido pelo tempo T1. Vou botar tempo T1 apenas, tá bom? Para ficar reduzida a forma. Mais o tempo que ele ficou parado, mais o tempo T2. Tá? Bom, as distâncias já tá no texto. Não. A primeira distância, quanto é a primeira distância? Aqui, ó. O delta S1 é 84. Então, bem aqui vai ser 84. Mais o tempo, o delta S2, está bem aqui, ó, 120 quilômetros. Agora a gente não tem um tempo, né? Então vamos lá calcular separado aqui o tempo, né? Bom, vou colocar logo a fórmula aqui. O tempo 1 vai ser quem? A distância 1 sobre a velocidade V1. Então o tempo 1, vamos ver se vai dar aqui. Vai ser, quanto é a distância 1? A distância 1 é 84, né? E a velocidade é quanto? 70, né? Aí dá para simplificar isso aqui por 2, né? Vai dar... vamos lá. Deixa eu dividir bem aqui no cantinho. 84, vou mudar aqui a cor. Vai ver quanto é que vai dar essa divisão bem aqui, ó. Deixa eu botar aqui a cor. Escrever de caneta. Tá? Bem aqui, cadê? Vamos lá. Vamos fazer a divisão aqui. Acabou ficando um número feio, né? 84 por 70, dá para simplificar por 7, por 10? Não. Então fica assim, ó, 84 por 70, né? Vai ser 1. 7 vezes 1, perdão, 70 vezes 1, 70 para 84 dá quanto? 14, né? Abaixo do 0, aqui 2. 2 vezes 70, 140. Para 140, não. Então esse tempo bem aqui, já achei, beleza. Esse tempo bem aqui vai ser de quanto? Deixa eu mudar aqui a cor para o azul, né?
O tempo T1 ficou de 1,2 hora, tá bom? E achei o tempo T1, que eu vou botar aqui, ó. 1,2 hora. Mais. Beleza. Bora achar agora o tempo T2. Acabou que ficou longa essa questão aqui. Tempo T2, vamos lá. O tempo T2, vou calcular aqui separado. O tempo T2 vai ser a distância 2, né? Dividido por V2. Aí o tempo 2 vai ficar quanto aqui? Quanto é o delta S2? 120. E a velocidade V2. Cadê V2? Está bem aqui, gente. É os 60 km por hora, tá bom? V2. Ah, aqui ficou fácil. 60, então isso aqui vai dar 2 horas. Então, o tempo T2 já tem aqui 2 horas, tá bom? Para colocar aqui, ó. O tempo T2, 2 horas. Mas falta o tempo parado, tá bom, gente? O tempo parado. Vou colocar com outra cor bem aqui, ó. Eu já coloquei ali na fórmula, mas não tem problema. Vou botar aqui o tempo parado. O tempo parado, ele disse que é 48 minutos. Então, vamos lá, gente, para a gente ajeitar bem aqui, ó. O tempo parado. No caso aqui da questão, o tempo parado, você vai ter que converter para hora, porque está todo mundo em hora. 48 minutos. Só que um minuto, gente, vou botar bem aqui no cantinho para você entender. Um minuto é a mesma coisa que a hora dividido por 60, né? Então, 48 minutos é 48 horas sobre 60, né? 48 minutos é 48 por 60. Beleza, aí quanto é que vai dar isso em hora? Tempo parado, né? 2 horas. Bom, dá para ir simplificando, né? Bom, se fosse 48, 6 vezes 8, 48. Se fosse 48 por 6, daria 8, né? Mas é 48 por 60. Então, isso aqui vai dar 0,8 hora, tá bom? Achei o tempo parado. Então, aqui o tempo parado vai ser 0,8. Tá bom? É isso mesmo, gente. Vamos lá finalizar agora a conta. Aí, aqui em cima vai ficar quanto aqui em cima, né? 120 com 84, né? 120 com 80 dá 200, né? 200 com mais 4, 204. E bem aqui, ó, 1,2 mais 0,8 é 2, com mais 2, 4. Então é 204, agora fazer aqui no cantinho, ó, 204 dividido por 4, né? Vai dar 51, é isso? Ó, porque 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4, 20 para 20, nada, né? Abaixo 4. 4 por 4, 1. Pronto, está aqui o resultado da divisão. Então, essa velocidade média, a gente vai dar 51 quilômetros por hora, tá bom? Então, essa aqui que é a resposta, vai ser a nossa letra D, tá bom? Beleza, essa questão foi uma questão exemplo, só para você entender que o tempo de parada tem que ficar incluso na fórmula, tá bom, gente? Certo? Beleza. Agora, gente, a velocidade média, um terceiro caso, quando você tem um corpo extenso. Um corpo extenso, né, de dimensões não desprezíveis, ultrapassando um corpo extenso, passando por um outro corpo extenso. Então, por exemplo, aqui eu tenho o trem. O meu trenzinho aqui tem um comprimento L, o L do trem. E ele vai atravessar essa ponte. Então, o comprimento da ponte é L da ponte. Como é que eu calculo a velocidade média, Rafinha? Simples. Você vai pegar o quê? A velocidade média é a distância, é o tamanho do trem somado com o tamanho da ponte, dividido pelo tempo. Ou seja, o ΔS aí vai ser a soma dos comprimentos dos corpos o quê? Extensos, tá bom? Olha essa questão aqui, gente. Bora ver aqui. Uma outra questão bacana, como exemplo. Uma escola de samba, ao se movimentar numa rua reta muito extensa, mantém seu comprimento de 2 quilômetros. Beleza. Ela gasta 90 minutos para passar completamente por uma arquibancada de 1 quilômetro de comprimento. Olha, qual é a sua velocidade média? Simples. Então, a velocidade média, tá? Vai ser quem aqui na fórmula? O comprimento. Vou colocar assim, ó, comprimento 1, que é da escola de samba, mais o comprimento 2, que é da arquibancada. Dividido pelo tempo, tá? Então, quanto é o comprimento 1? 2 km mais 1 km. Problema é o tempo, gente, está em minuto. Aí, como é que eu faço? Vou passar bem aqui do lado, ó, o tempo de 90 minutos, tá bom? Aí eu disse para vocês ainda há pouco que um minuto, tá bom? Ou se você preferir, o minuto é a mesma coisa que a hora dividido por 60. Vai se habituando logo com esses valores, tá bom? Logo aqui o tempo vai ser 90 a hora por 60, né?
Aí, se você simplificar isso, né, vai embora 0 com 0. Se você simplificar por 3, vai dar 3 sobre 2, né? Isso vai dar 1h30, né? 1,5 hora. Bom, também você pode analisar que 1 hora tem 60 minutos, com mais 30 para dar 90 minutos, dá 1h30, beleza. Então, acho que vai ficar 1,5. Logo, né? Portanto, a velocidade média vai ser o quê aqui, ó? 3 em cima dividido por 1,5 embaixo. Isso aqui vai me fornecer 2, né, quilômetros por hora, que é a velocidade média dessa escola de samba, que vai ser a letra D de dado. Tudo bem, gente? Então é isso aí, gente. Essa foi a nossa aula de hoje, nossa aula 2 de cinemática, tá bom? Espero que você tenha compreendido. Bacana, tentei ser o mais objetivo possível, resolver algumas questões como exemplos, né? Mas a próxima aula, gente, vai ser só de resolução de questão de velocidade média. Cara, o nosso material aí, gente, está recheado, tem muitas questões de velocidade média. Para mais de 50 questões para você treinar. Questões que já caíram no Enem, porque esse é um assunto recorrente na prova do Enem, e questões que são análogas ao Enem para você ir treinando, né? Para você ir se habituando a como, né, utilizar essas ferramentas básicas da cinemática, tá bom? Então, eu aguardo você na próxima aula, que é a aula de exercício, tá bom? Um grande beijo e tchau, tchau, gente!